Graça e paz. Gente, minha primeira vez aqui pregando, né? Porque eu já vim aqui uma vez para apresentar para vocês sobre uns filmes, né, que eu assisti antes do batismo. E também vim aqui algumas vezes para orar também com vocês. Então, é minha primeira vez pregando. E eu peço já desculpa antes de começar, porque minha primeira vez, claro. E eu vou seguir um roteiro aqui. Então, é a minha primeira vez pregando e eu vou precisar ler algumas coisas no meu celular para me seguir um roteiro, porque eu não quero esquecer nada do que eu tenho que falar hoje. Então, primeiramente, eu quero começar orando. Eu peço que vocês fechem os seus olhos. Peço, meu Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, meu Pai. Obrigado pelo dia de hoje, por tudo que tem acontecido. Obrigado por tudo, meu Pai. Só o Senhor sabe tudo que a gente tem passado. E toda a força vem de Ti, meu Pai, para suportar tudo. Muito obrigada. Hoje eu peço para que as pessoas que estão aqui ouçam com o coração mesmo, que eu ministre o coração dessas pessoas que estão aqui hoje, meu Pai. Que o Senhor toque no coração dessas pessoas e que, de fato, a minha palavra seja praticada. Essa palavra, a palavra de Deus, seja praticada por essas pessoas, assim como eu estou fazendo comigo mesmo. Eu estou tentando praticar essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema que eu escolhi hoje é um tema que Deus tem ministrado muito meu coração, que é José. Eu acho que a maioria de vocês conhece José do Egito, né, o governador. E eu queria falar sobre ele. Deixa eu só abrir aqui para me seguir a minha ordem. E eu queria começar com uma frase que eu escuto ao longo da minha vida, que a frase é: "E aí, José?" É uma pergunta que minha mãe já falou várias vezes para mim. E aí, José? Né? Essa frase, ela não tem nenhum significado na Bíblia, não tem nada a ver. Mas essa frase veio de um poema de Carlos Drummond de Andrade. E existe um artigo que diz que essa frase significa um sentimento de solidão e abandono do indivíduo na cidade grande, e a sua falta de esperança e a sensação que está perdido na vida, sem saber que caminho tomar. José é um nome muito comum, então por isso que foi colocado nessa frase. E aí, José, né? Então, por isso que foi colocado. Mas eu acredito que a melhor pessoa para responder essa pergunta, e aí, José, é o José da Bíblia. Não há outro realmente para lidar com situações difíceis como José. Então, eu vou começar aqui em Salmos 105. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Salmos 105, versículo 17. Antes de ler, eu só quero dizer que nesses salmos a gente vê a clara soberania de Deus em tudo que aconteceu. A gente vê a capacidade de Deus agir e gerir situações que realmente não temos controle. Então, vamos ler aqui. Então, todos. É a partir do versículo 17, Salmos 105. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens.
tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Aqui, claramente, vemos que Deus agiu o tempo todo na vida de José, inclusive no envio dele para o Egito. Ele já sabia, né? Enfim. Então, eu quero falar sobre o versículo 19, especificadamente, que fala que o Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir sua palavra. Aqui eu quero falar sobre as provas que muitas vezes a gente tem que passar. A gente precisa entender que a mesma palavra que nos foi dada através dessa Bíblia aqui, muitas vezes nos provará. Muitas vezes, em várias situações, você vai se encontrar em dificuldades, que você não vai ver saída alguma, mas saiba que Deus sabe exatamente como nos conduzir e qual lugar Ele vai nos levar. Eu quero falar sobre 5 situações e 5 respostas de José nessas situações. A primeira, que José foi traído pelos seus irmãos, mas não deixou de sonhar. Ele foi assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus. A terceira, ele recebeu o mal pelo bem, mas não deixou de buscar o bem dos outros. A quarta, ele foi esquecido por quem ele ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. E a quinta, quando exaltado, não se vingou. Pelo contrário, pagou o mal com o bem. Então, eu quero que a gente olhe esse extrato da vida de José, esse resumo do que é a vida de José. Então, vamos começar a ler também, lá em Gênesis, capítulo 37. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10. Eu vou falar um pouco sobre a história dele, como começa, né? Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai alguma das coisas erradas que seus irmãos faziam. Ele era o famoso dedo duro, né? Jacó amava José, mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Então, Jacó tinha uma preferência, que aqui não tem como dizer que não tinha, né? Está bem claro aqui. E os outros irmãos se sentiam rejeitados por Jacó. Certa noite, versículo 5, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles os odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho, não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado do sonho. Eu acho que o comportamento de Jacó atraiu o ódio para José, né? Como ele tratava José como preferido, né?
Isso fez os irmãos sentirem muita raiva dele. Mas eu vejo aqui que os irmãos claramente tinham inveja do sonho mesmo, dos sonhos de José. Eles tinham medo de ser humilhados, né? Porque eles iriam entrar numa posição de humilhação mesmo, se José subisse, né? Então, era isso. Eles não queriam deixar que a promessa se cumprisse, que o sonho se cumprisse. Era realmente uma afronta para eles. Então, eles vão atrás disso, né? Então, ele não entendia. José, para mim, ele não entendia os sonhos dele direito, né? Mas as pessoas ao redor dele entendiam. Os irmãos e Jacó também entendia. Porém, Jacó, ele não dá o braço a torcer, porque tinha uma cultura também, que ainda existe um pouco nessa época, né, que é o patriarcado. Então, tudo ficava ao redor do pai. Pai de família, ele tinha que assumir isso. Os filhos, como que ele iria se humilhar com o pai? Impossível, com o filho, né? Como que ele iria se humilhar perante o filho? Não tinha como isso acontecer. Então, ele, mesmo que ele tenha repreendido José, ele guardou no coração, porque a ligação dele com Deus era tão forte que ele não tinha como ignorar isso. Então, e também tinha uma promessa, né, que foi feita a Abraão, que dizia: em ti serão benditas todas as famílias. Ou seja, existia um peso muito grande em relação ao pai de família, uma responsabilidade única. Jacó tinha essa responsabilidade. Mas, enfim, vamos agora começar com as invejas que os irmãos dele, o que os irmãos dele vão fazer com ele, que agora é aqui no versículo 12. Pouco tempo depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles. Ao meu ver, quando eu vejo Jacó falando isso para José, enviar ele para encontrar os irmãos, Jacó sabe que os irmãos odeiam José. Então, para mim, isso também tem uma mão de Deus ali agindo nisso. Ele sabia, que pai em si que soubesse que seu filho é odiado pelos irmãos, iria colocar eles sozinhos numa situação, né? Eu acredito que realmente ali já foi a mão de Deus agindo. Então, apronte-se e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Versículo 14. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias deles. Jacó o enviou, e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse: sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer: vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Então aqui você pode ver a raiva que eles tinham dos sonhos de José. Era uma coisa nítida, né? Não é uma guerra contra o irmão, é uma guerra contra os sonhos de José. É uma afronta. Eles queriam derrubar os sonhos de José. Quando a Bíblia fala em Salmos 105 que a palavra do Senhor o provou, é nítido que os sonhos de José vinham de Deus. É nítido que Deus estava comunicando o que faria, mas a mesma palavra que sinalizava o destino de José o provou. Agora ele começa a enfrentar circunstâncias difíceis, e a primeira delas é que foi traído pelos seus irmãos, mas não deixou de sonhar. Como sabemos que ele não deixou de sonhar? A maneira como ele conduz mostra que algo estava em seu coração. Apesar da dor de ter sido arrancado de um relacionamento com os pais, traído por seus irmãos, agora ser tratado como objeto,
privado não apenas do seu lar, da sua família, da sua cultura, vivendo uma espécie de exílio que lhe foi imposto, ainda num contexto de ter perdido sua liberdade. Apesar disso, você vê um José que a Bíblia o tempo todo vai repetir, que o Senhor era com ele. E não apenas isso, você vê um José dedicado, aplicado. Ele tinha recebido um sonho de Deus, que estaria em uma posição de liderança, e ele não desperdiça nenhuma oportunidade. Por onde passa, enquanto era escravo na casa de Potifar, ele se torna chefe de todos os escravos. Quando ele vai preso injustamente, ele se torna chefe de todos os presos. É como se ele tivesse o tempo todo entendendo que precisava se dedicar. Eu preciso ser fiel em cada etapa. Eu preciso perseguir aquilo que Deus estabeleceu como sonho. E o comportamento dele é algo que eu vejo que muita gente joga fora. Quando surgem muitas dificuldades, a gente desanima, a gente tem a tendência de desanimar. E o próprio Jesus diz em Mateus 3, ele fala de uma semente que cai em solo rochoso, que aquele tipo de semente que não desenvolveu profundidade, ele diz que quando vem as angústias e a perseguição por causa da palavra, eles logo desanimam. E o que a gente pode aprender com José é que não importa o que a vida vai trazer, se nós vamos enfrentar dificuldades, nós podemos permanecer crendo e sonhando, porque é quem permanece crendo que recebe de Deus o melhor. Tiago, capítulo 1, começa falando sobre sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas depois ele expande o assunto. Ele diz, peça com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele termina dizendo, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Eu e vocês não vamos experimentar nada de Deus, a não ser por fé, porque está escrito, o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos entender a importância de uma postura de fé, que é permanecer crendo e sonhando. Então, enquanto tudo está acontecendo de forma ao contrária aos sonhos que José teve, existe um José que tinha em seu interior que Deus estava no controle de todas as situações. E eu sei que existem muitos exemplos na Bíblia que falam sobre fé, mas José, no momento que estou hoje, é um exemplo para mim de guia de fé, que realmente ele passou por muitas coisas. Então, outra lição que aprendemos com José é que ele foi assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus. Então, aqui já é Gênesis, capítulo 39, aí do versículo 6. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse, meu senhor me confiou todos os bens de sua casa, e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Aqui vemos José enfrentando uma situação bem pesada. E ele nega, e você vê que a fidelidade dele não é só em relação a Potifar, é principalmente em relação a Deus. A fidelidade dele é com Deus. Então, ele não falha, ele fala e mantém. Ele permanece com a palavra dele, íntegro, sempre íntegro. Então, ele sempre você vê que José ele não decide viver como escravo, ele não vive com amargura, ele não tem nenhum posicionamento de querer chutar o balde, de querer sair, se rebelar contra Deus. Em nenhum momento ele faz isso. Ele sempre permanece firme
na presença de Deus. E os resultados mostram isso, que a presença de Deus era com ele. Todos os resultados de José mostram isso. Então, o que temos aqui não é uma recusa a uma proposta. Essa é a proposta inicial. Aqui temos o posicionamento firme de José. Não deixou de ser fiel. É lógico que não era só a fidelidade a Potifar. Ele é claro em dizer que estaria pecando contra Deus. Neste momento, José nos dá uma lição. Eu vejo pessoas, quando elas começam a enfrentar dificuldades, elas não apenas desanimam em relação a crer e sonhar naquilo que Deus tem, mas abrem mão rapidamente dos seus valores. Não importa o que as circunstâncias estão promovendo. O meu relacionamento com Deus está acima de qualquer humor, acima de qualquer emoção. A minha fidelidade a Ele vem acima de tudo. Antes de eu me converter, eu trabalhei no Rio, né? Eu vim do Rio, e eu sempre ouvi uma frase assim: Mariana, todo dia você é a mesma pessoa? Ninguém entendia, porque as pessoas têm manias de achar, né, se você está mal, você vai tratar as outras pessoas mal. Mas eu sempre permaneci do mesmo jeito, não importava o problema que eu estivesse passando. E eu acredito que José era assim. Ele podia ter todos os problemas do mundo com ele ali. Escravo, sendo assediado pela mulher. Podia ter todos os problemas. E em nenhum momento ele mudou. Ele permaneceu a mesma pessoa. Ele continuou crendo e acreditando. Eu nem tinha o conhecimento de Deus na minha vida. Mas, de uma certa forma, era sondada por Ele, através dessas minhas atitudes. E hoje eu vejo isso. Eu permaneço a mesma pessoa. Não importa os problemas que eu estou passando, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. O meu humor não vai mudar, a minha emoção não vai mudar. E a minha fidelidade vem acima de tudo. É isso que a gente tem que tentar fazer sempre. A nossa fidelidade acima de tudo. Em Samuel 2:30, eu honro aqueles que me honram. Isso significa qual é a ordem? Que Deus vai dar honra àquele de nós que o honramos. Mas muitas vezes nós queremos manter o relacionamento com Deus. Como se a declaração fosse inversa. Como se nós é que pudéssemos dizer para Deus: eu honro aqueles que me honram. Já que o Senhor não está me honrando nas circunstâncias, eu não te devo honra nenhuma. Mas Deus, com sua frase, diz: se você me honrar com os seus valores, independente das dificuldades, eu vou honrar você. Agora, se você acreditar no inverso disso, sua vida vai ser mais difícil do que você imagina. Então, independente das circunstâncias, a gente deve honrar a Deus sempre. Ao olhar para José, eu vejo uma postura, não de se rebelar contra Deus, não de chutar o balde, não de meter o pé na jaca, mas de alguém que diz: eu vou ser fiel a Deus, custe o que custar. José entende que quem é fiel no pouco, como disse Jesus, também será fiel no muito. Se vocês não sabem ser fiéis no pouco, por que Deus vai promover vocês para o muito? Fidelidade não é só no que fazemos. Você percebe a fidelidade de José desde os mínimos detalhes. Não é apenas uma fidelidade a Potifar. É uma fidelidade a Deus. Deus me chamou para alguma forma de liderar. Eu vou me esmerar, eu vou aprender, eu vou me dedicar a cada estágio. Então, eu fui colocado como chefe de escravos de Potifar. Dos servos da casa, vou dar o meu melhor aqui. Quando ele vai para a prisão, ele se torna chefe dos presos. José está sendo fiel no caráter, no desempenho do seu papel o tempo todo. E ele nos ensina que não importa aquilo que eu e vocês passamos. Experimentar em termos de oportunidades para errar, nós precisamos ter um posicionamento firme dentro de nós. Tem gente que está sofrendo, que acha que tem algum direito, algum prêmio de consolação. Então, já que Deus não mudou minha sorte, já que as coisas estão difíceis, eu, de alguma forma, concluo que tenho direito a algum prêmio. Que talvez ter algum tipo de prazer, ainda que restrito por Deus, nem seja tão errado. E quando nos focamos neste tipo de pensamentos,
estamos nos aproximando do maligno e nos afastamos de Deus. Mas aquele que quer seguir o caminho correto, sabe que o mesmo Deus que nos faz promessas é aquele também que nos prova ao longo do caminho, nos testa. Terceiro lugar, ele recebeu o mal pelo bem. O mal pelo bem está no capítulo 40 de Gênesis. O mal com o bem foi quando ele foi preso. Aqui. Então, capítulo 40 de Gênesis. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os 2 oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José, para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram, cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os 2 estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Eles responderam: esta noite nós 2 tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Conte-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer, e em pouco tempo produziram cachos de uva. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse: este é o significado dos sonhos. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou preso nessa prisão onde fui lançado sem motivo justo. Enquanto ele está preso, a gente vê a preocupação dele com outros presos. Aí eu me fiz a pergunta: que preso se preocupa com os outros presos, né? É José. Então, ele se preocupou com os sonhos que esses presos tiveram, ao ponto de interpretar, né? Ele interpretou os sonhos dos presos. E ele falou uma verdade, interpretou certo. Ele fez o bem para essas pessoas, mas ele foi esquecido, porque o copeiro não se lembrou dele. Então, esse é o bem com o mal. Ele fez o bem e ele recebeu o mal, que no caso foi o copeiro esquecendo dele. Mas, ao meu ver, o copeiro foi uma providência divina, porque eu fico imaginando se o copeiro tivesse falado para o faraó de José e ele tivesse sido liberto naquele momento. José não estava preparado para chegar a uma posição de governador. Ele iria sair dali, ele provavelmente iria se tornar ajudante de copeiro. Ou então, talvez até chegasse a um cargo superior, mas ele não teria maturidade. Ele ainda se lamentava com essa frase aqui: pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Essa frase aqui a gente vê que José fica lembrando disso. Então, ele não esqueceu. Ele continua ruminando nisso, ele continua se angustiando com isso. Então, ele não tinha maturidade para assumir um cargo. Então, deixa eu ver. Meu Deus. Ele foi esquecido, que também é o 4º lugar. E aí ele fala que o padeiro vai morrer e o copeiro vai voltar para o lugar dele. Então, você imagina a ansiedade desses 2, a expectativa que esses 2 tinham de tudo se cumprir,
né, dessa mensagem se cumprir. Quem ia morrer, com certeza, não ia estar muito lá feliz, né? Mas o outro, com certeza, devia estar. Porque esses dois, eles foram presos aqui, que eu leio, eu entendi, que esses dois eles estavam numa investigação. Porque se eles tivessem traído mesmo o faraó, eles seriam mortos. Eles não iriam ter a mínima chance. Então, não é à toa que o padeiro morreu e o copeiro voltou para o lugar dele. Então, a gente vê claramente quem traiu, né? Foi o padeiro. E o copeiro, ele volta e ele tem que beber o vinho antes do faraó, que também fala aqui, nesse capítulo aqui. Justamente por causa disso, por causa do envenenamento, né? Eles tinham esse costume do copeiro beber o vinho antes do faraó, para saber se o vinho estava envenenado. Enfim. Aí, aqui só dá o copo, tá? Presa tradição normalmente era tratada, interpretou. Então, Gênesis capítulo 40, versículo 14, ele pede para o copeiro não se esquecer dele. Porém, o copeiro não se lembrou, esqueceu-se dele. O que aconteceu com ele? Foi uma amnésia? Não. 2 anos depois ele se lembra de José. Mas o que eu vejo aqui é que realmente foi uma providência divina. José não tinha capacidade para ser o que ele foi naquele momento. Não tinha. Ele tinha que passar por tudo que ele passou. Então, José é uma pessoa que lamenta seus problemas na frente. E eu vou falar mais sobre isso, até o significado dos nomes dos filhos dele, que é Manassés e Efraim, que mostra isso, que ele é um homem que sofre. Então, mesmo se o copeiro conseguisse apressar as coisas, José jamais iria ser a bênção que ele foi. Então, deixa eu ver aqui. O nome dos 2 filhos dele eu já vou falar logo aqui, que está no capítulo 41, versículo 51 e 52. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, antes de você prosperar, você tem que superar os seus problemas. Então, realmente, José fez isso. Depois que ele saiu da prisão, ele teve 2 filhos. O primeiro, ele chamou de Manassés, que significa Deus me fez esquecer, e Efraim, Deus me fez prosperar. Então, você só prospera depois de superar. Então, muita gente confunde ser esquecido pelas pessoas com ser esquecido por Deus. Então, Deus jamais esquece de nós. E o 5º e último lugar, quando exaltado, ele não se vingou, mas pagou o mal com o bem. Aí vai ser onde mesmo que... Deixa eu ver onde... capítulo 43. Capítulo 43... Deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Os irmãos voltam ao Egito. Não, na verdade é 42 mesmo, tá certo, é onde eu estava. É o 42, versículo 8. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles, muitos anos antes, e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. José entendeu o propósito nesse versículo. Ele entendeu que o sonho dele se realizou e que ele estava numa posição de liderança e os irmãos deles estavam na frente dele. E ele só agiu da forma que agiu com os irmãos dele porque ele tinha maturidade, que ele adquiriu com todos os problemas que ele passou. Então, José entende o cumprimento do sonho, o propósito se cumpriu. Ele sabia que o plano de Deus era maior do que ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Enfim, vou terminar aqui. Que a história de José do Egito seja um lembrete poderoso de que a fidelidade a Deus compensa
e que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Que o Senhor abençoe a todos nós e nos ajude a sermos fiéis, assim como José foi. Em nome de Jesus, amém. Eu também vou abençoar essa cesta aqui. Pai, eu te peço, abençoe essa cesta, todos os itens que estão nela, meu Pai. Eu peço que a família que receber essa cesta seja abençoada abundantemente, meu Pai. Que cada item dessa cesta seja multiplicado, meu Pai. Que essas pessoas saibam que o seu amor por elas continua o mesmo, o seu amor não muda nunca, o seu amor continua o mesmo, meu Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.